E aí, pessoal, vamos dar prosseguimento nos nossos estudos? Vamos continuar a nossa revisão? Ainda falando sobre analfabetismo, falando ainda sobre Bolsa Família. A gente vai iniciar, decolar aí nessa revisão e vamos abordar muitos outros assuntos ainda até o final dessas videoaulas que estão relacionadas a exercícios. Ok, pessoal? Vamos treinar! Essa medida ajudou a reduzir o analfabetismo no Brasil? Isso aqui está relacionado à questão 19, que era sobre o Bolsa Família, se a presença na escola era requisito do Bolsa Família. Tá? É requisito do Bolsa Família. Para receber o auxílio do governo do Bolsa Família, a pessoa tem que ter uma quantidade de renda, X, e uma baixa renda, né, que está determinado por lei, e deve também ter seu filho na escola lá, até o término do ensino fundamental e por aí vai. Isso ajudou a reduzir o analfabetismo no Brasil? Bom, pessoal, é claro, né? É claro que sim, porque as pessoas, os jovens são obrigados a estar na escola, porque os pais passam a se interessar mais para que eles estejam na escola, talvez muito menos pela questão pedagógica, mas muito mais pela questão financeira do Bolsa Família, né? Muito menos por isso, mas infelizmente é assim que funciona. Mas não reduziu o analfabetismo funcional. Aquela família que recebe o Bolsa Família, que manda a sua criança para a escola, não necessariamente essa escola vai ter, essa criança vai ter as condições de ser alfabetizada de uma forma geral. Ela vai estar na escola, mas talvez ela continue sendo analfabeta funcional. Isso envolve uma série de outros fatores. A qualidade da escola, a qualidade dos professores, o plano pedagógico, isso envolve um monte de outras coisas. Mas se perguntarem a obrigatoriedade, ou melhor, a necessidade de estar na escola pelo Bolsa Família ajudou a reduzir o analfabetismo? Ajudou, isso é fato. Quando eu falei de obrigatoriedade, eu acabei mudando o termo, porque obrigado a estar na escola, todos os jovens são. Tá? Não existe aquele que fala assim, não quero estudar. Não quer estudar, mas o pai vai ser responsabilizado, porque a criança tem que estudar por uma imposição da lei. A lei determina que ela vai estudar. Ok, pessoal? Como podemos analisar a composição étnica da população brasileira? Gente, se você conseguir sair no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, Belo Horizonte, e você conseguir determinar uma raça predominante naquela região, você é um herói. Porque o Brasil é um dos países do mundo onde aconteceu essa miscigenação, essa chegada de vários povos aqui, que fez com que o brasileiro seja um povo bastante misturado. Podemos ver que a mistura entre povos gerou uma população com uma identidade mista, que ainda vemos a descendência negra muito forte. Descendência negra muito forte, mas nós temos índios, temos portugueses, temos alemães, temos espanhóis. Todo mundo deixou a sua pequena participação na composição da população brasileira. Legal, pessoal? O que foram os quilombos, pessoal? Lembre-se de que na época da escravidão, nós tínhamos as fazendas produtoras, nós tínhamos as senzalas, né, que eram os locais onde os escravos eram depositados, vamos dizer assim, após o seu período exaustivo de trabalho, eram colocados ali dentro, comendo muito mal e tal. E quando eles chegavam ao seu limite, eles queriam fugir dali, mas eles não fugir para quê? Vou fugir para ficar no mato, andando no mato, não. Eles tinham que ter uma base para se esconder, uma base de união, porque a teoria de que a união faz a força funciona nisso daí também. E é nesse momento que surgem os quilombos. Vilas formadas por escravos fugitivos das fazendas produtoras. Era uma vila autossuficiente, onde eles produziam tudo que eles comiam e eles proviam segurança um para os outros. Ok, pessoal? Falou em quilombo, fuga de escravos que corriam para uma área para se esconder. O que as populações descendentes desses quilombos pedem na justiça? Fim da escravidão. As fazendas são desmobilizadas em relação à escravidão. Os escravos que ainda sobravam lá passaram a ser assalariados.
Então, começou a se produzir de uma outra forma, mas existia uma outra questão. Os quilombos que existiam nas montanhas, nas florestas, os negros que agora já não são mais escravos. O que acontece com eles agora? Essas comunidades cresceram. Eles geraram novos filhos, as famílias cresceram e eles permaneceram nesses locais. Esses locais, você há de convir comigo que esses locais não eram deles, porque o escravo ele não tinha posses, né? Ele não tinha posse. Ele era, na época existia lei, então é estranho a gente falar isso, mas o escravo tinha um dono. O dono era o patrão da fazenda, o dono da fazenda, ele era o dono daquele escravo ali, porque a lei tinha essa imposição. Quando eles fugiram, eles sem posse nenhuma, só com a roupa do corpo, foram para uma região. Essa região é uma região que não era deles, o solo não era deles. E o que esses descendentes desses escravos querem hoje na justiça, pessoal? Vamos raciocinar. É a posse da terra, né? Eles querem ser reconhecidos como descendentes e querem a posse da terra, que é a terra dos ancestrais deles, dos avós deles, dos bisavós deles, onde eles viveram ali. Ok, pessoal? Vamos ver. A posse da terra, o reconhecimento como povo descendente. Simples assim. Onde eles estavam, embora eles não fossem um dono no papel, mas eles cultivaram na terra e tal. Legal? Como o governo brasileiro tenta reduzir as desigualdades históricas entre os povos negros e os demais? Questão bastante polêmica, pessoal. Isso aí pode ser perguntado? Pode. Mas é uma questão muito polêmica. O governo brasileiro, já a partir do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora muito mais forte ainda com a presidente Dilma Rousseff, a partir do governo Lula, ele tentou reduzir as desigualdades históricas entre os povos do Brasil e os povos negros do Brasil. Como ele tentou reduzir isso? Ele começou a atuar, primeiramente, na questão das vagas em escolas, das vagas em faculdades, dos auxílios, dos reconhecimentos da terra, fazendo com que a população que estava em uma posição fosse impulsionada, a população negra descendente de escravos fosse impulsionada a um patamar de igualdade. Onde está a polêmica disso daqui? Deixa eu colocar logo a resposta. Institui cota nas universidades públicas e nos concursos públicos. Onde está a polêmica disso? Existe um grupo defensor que fala que não, realmente nas universidades deve haver uma cota para que os negros entrem na faculdade separado dos outros. Isso soa estranho, né, pessoal? Porque isso daí nada mais é também que uma discriminação. Que é uma discriminação. Concurso público, tem 10 vagas para delegado, 3 vagas são para negros. Também, na minha opinião, é discriminação. Mas como é que o governo resolveu reduzir isso, pessoal? Através de cotas, tá bom? Agora você tem a sua opinião, eu tenho a minha, os amigos têm as outras dele, mas eu vejo como uma discriminação também. Se você quer impulsionar a população afrodescendente a um patamar de igualdade de concurso público, por exemplo, você deve trabalhar na escola, na base. Na escola você tem que fazer com que ele esteja preparado a ter uma condição de briga ali em cima, uma condição de igualdade na conquista do cargo público dele. É assim que eu penso. Mas se perguntarem por aí, o governo fez cotas, instituiu cotas nas universidades no concurso público. Legal? Vamos nessa. Em relação aos problemas ambientais, pessoal, o que significa a palavra sustentabilidade? Problemas ambientais, crise de todos os lados, crise de água, crise no tratamento de esgoto, crise na fumaça, etc. e tal. O que significa sustentabilidade, pessoal? O que é sustentar? Sustentar o crescimento. O uso da natureza e o meio de uma forma racional. Você pega os recursos que você tem na natureza, usar esses recursos, né? Você vai usar esses recursos, porém esses recursos devem ser preservados ao máximo de forma que ele seja renovado futuramente. Então, sustentabilidade não significa não usar a natureza.
Significa usar com parcimônia, usar com tranquilidade, usar pensando que aquilo pode acabar, então vamos usar devagar para que ele se regenere. Legal? Vamos nessa? Este uso racional significa que a natureza não deve ser usada? Não, a natureza vai sim ser usada, porém o tempo de recuperação deve ser dado. A gente falou sobre isso agora, né? Qual o problema relacionado ao uso de energia alternativa, pessoal? Custo altíssimo, pessoal. Essa energia renovável, essa energia alternativa, vamos dizer assim, renovável, energia alternativa, energia solar, energia eólica, né, que são os cataventos, coletores de energia do vento, que transforma essa energia mecânica lá, né? Pessoal, é muito caro, muito, mas muito caro mesmo. Você instalar painéis solares na sua casa, alguma coisa assim, fica muito caro e isso se torna inviável para a maioria das famílias. Algumas cidades do Brasil, elas estão instituindo leis que os novos prédios devem colher água da chuva e devem aproveitar a energia solar. Existem leis em relação a isso. Aí a lei, o cara, independente do preço, vai ter que instalar. Agora, eu na minha casa, para botar a energia solar, eu vou ter um custo bastante alto em relação a isso. Tá bom, pessoal? Para que a internet foi criada a princípio? Lembra, pessoal? A gente tratou disso, né? A internet não era para você utilizar a rede social, nada disso. A internet foi criada para os estudantes, né? Para pesquisa, para trocar ideias que eram colocadas lá para que cada um pudesse dar uma olhada nas ideias do colega que está lá em outro canto. Vamos ver. Para os auxílios nas universidades, nas pesquisas, né? Como eram os computadores, lembra, pessoal? Que eu falei que a gente pega o nosso computador hoje em casa, né? A gente olha aquele computador bonitinho lá no cantinho, organizadinho e tal. Só que eu falei que lá no início, né, dos anos 80, o tamanho dos computadores e a capacidade de processamento dele. Lembra que é processamento, né? Receber informações e transmitir dados. Muito grandes e baixa capacidade, produziam quase nada, os computadores eram lentos o tempo todo, a capacidade de armazenamento dos computadores era mínima, pífia, muito menos do que um pendrive. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque o pendrive é algo assustador, né? Você pega um pendrive aí, coloca para gravar, você grava milhares de informações ali e o treco não acaba. Então o pendrive eu costumo usar sempre ele como um exemplo. Para que hoje é usado os computadores, pessoal? Para praticamente tudo, além das já faladas funções de trabalho. Serve para funcionar, pesquisar, para trabalhar, pesquisar, serve para você interagir com as pessoas do mundo inteiro, falar com seus parentes que estão longe, etc. E tal. Então a internet hoje, os computadores hoje, fazem parte do dia a dia. Um abraço a todos e até a próxima.